Olá, vamos passar a responder aqui as perguntas recebidas pelo Instagram. Toda quinta-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram e você pode participar seguindo a nossa conta, né? Leandro Ruschel, tudo junto. Respondemos usualmente no final de semana. Então, vamos dar início a mais um Q&A aqui no canal. O que está achando do caso Silvio Almeida? O caso Silvio Almeida, ele explica em boa parte, essa onda totalitária que nós estamos vendo no Brasil, que é a justificativa, né, que a gente está vendo na imprensa, de qualquer ato por parte daqueles que são os líderes do movimento progressista, do movimento antirracista, e assim por diante. Silvio Almeida é um radical, é um sujeito de extrema esquerda que defende a perseguição às pessoas não alinhadas. E agora ele foi pego numa série de denúncias, né, de assédio. E acabou criando esse curto-circuito na militância de extrema esquerda, porque você tem um sujeito que seria a vítima, né, o herói, sendo alvejado por outra vítima, outro grupo identitário. O identitarismo ele forma a base do novo marxismo, né? E agora a gente vê tudo isso em curto-circuito com a queda do ministro. É uma situação autofágica da esquerda que acaba sempre acontecendo. Mas, infelizmente, na mídia, de uma maneira geral, a gente vê uma posição do tipo, veja só, né, o sujeito é um herói, mas isso aconteceu, que chato, né? Mas não conseguem, digamos assim, tirar essa aura de heroísmo. E qual é que é o problema? Quando você alça uma pessoa ao posto, né, de santo, de herói, você acaba justificando tudo que ele promove. No Brasil, por exemplo, a gente tem a agenda socialista, a defesa dela justificando censura, perseguição política, fim das liberdades individuais, e é esse tipo de coisa que fica exposta nesse caso do Silvio Almeida. Qual é o motivo da alta do PIB? O motivo é muito simples. Nós temos a expansão gigantesca dos gastos públicos e isso acaba produzindo uma alta no PIB, de maneira direta ou de maneira indireta, né? Você tem mais repasses para as pessoas na forma de bolsa, você tem mais cargos públicos e as pessoas acabam consumindo mais. O problema é que isso não tem sustentabilidade. Se você tem o crescimento do PIB puxado pelo Estado, você vai ter automaticamente uma pressão inflacionária, né? E essa pressão inflacionária acaba comendo aqueles ganhos que as pessoas tiveram por conta de receber uma bolsa, né, ou por conta desse aumento da atividade econômica do lado, né, do aumento da despesa do governo, direta e indiretamente. Então esse que é o problema. A gente já viveu isso antes, que é o voo de galinha que nós tivemos durante o final do segundo mandato de Lula até o final, né, início do primeiro mandato, ou melhor colocando, o segundo mandato da Dilma, o que gerou, num segundo momento, uma recessão com inflação. Então é um processo que a gente já conhece e está acontecendo exatamente da mesma forma. Isso vai criando uma situação de fragilidade que deve ser apresentada quando o mundo passar por mais um processo de correção, por mais alguma crise econômica global. Exatamente como acabou, né, a bonança artificial criado lá na época do Lula. Depois da crise de 2008, o mercado global fez uma crise, nós tivemos uma queda forte no Brasil, uma recuperação por estímulos estatais e posteriormente a gente passou pela maior recessão da história do Brasil, né? Maior até do que o que aconteceu na crise de 29. Então a gente está criando aí as bases para a próxima grande recessão no Brasil, esse crescimento que não é ancorado, né, pela expansão da atividade através da iniciativa individual e sim pela expansão dos gastos do governo. Falta quanto de impostos a mais para chegarmos no limite da curva de Laffer até parar, né, as arrecadações? Bom, para quem não sabe, a curva de Laffer é uma tese de que se você aumenta muito as taxas de impostos, você acaba diminuindo a arrecadação porque você suprime a própria atividade econômica. Então existe uma série de simulações sobre qual seria esse limite. Alguns falam em 25%, 30%, outros falam num patamar maior, depende de uma série de fatores, não é um cálculo simples. Mas me parece que no Brasil esse limite já foi alcançado, né? E daqui para frente, esse processo de aumento de carga tributária que essa visão socialista do governo impõe é repressora da atividade econômica e vai acabar produzindo menos arrecadação,
menos crescimento, né? Ou seja, o empobrecimento da nação. Eu creio que, de uma certa forma, já estamos observando isso. Ainda vale a pena investir na B3 ou tomar tudo para os Estados Unidos? Com níveis de juros mais altos e com a alternativa de operar no mercado americano, fica menos apetitoso o investimento em ações no Brasil, a não ser que seja em situações específicas, né? Se você tradar o mercado brasileiro, se você tem uma certa característica, então depende de caso a caso, né? Do seu perfil como investidor. Eu, particularmente, tem alguma coisa no Brasil em renda fixa, mas renda variável só nos Estados Unidos, até porque eu vivo nos Estados Unidos. Mesmo se eu não vivesse, eu acho que eu faria esse movimento. O franco suíço é um bom investimento no seu entendimento? O franco suíço é uma moeda bastante forte, né? A economia suíça é muito forte, mas eu não invisto, opero ou compro só uma moeda, né? Você tem que comprar bonds que podem ser denominados em franco suíço, ou mesmo empresas que são listadas na Suíça. Você pode comprar essas empresas até pela Bolsa Americana. Então, sim, eu acho que é uma moeda base interessante para você avaliar aí os ativos denominados nessa moeda. É fácil recomeçar a vida aí do zero nos Estados Unidos? Fácil nunca é, né? Recomeçar uma vida do zero, eu acompanhei pessoas que fizeram isso, por sorte, não tive que recomeçar minha vida do zero aqui, né? Eu já tinha uma base de negócios no Brasil que eu transportei aqui para os Estados Unidos, então foi uma transição mais simples no meu caso pessoal. Mas eu já vi muita gente recomeçando do zero e sempre é um grande desafio. Mas se tem um lugar que ainda há oportunidade de negócio, oportunidade para você crescer, né, a partir do trabalho duro, a partir do esforço individual, ainda é os Estados Unidos muito mais do que o Brasil. É preciso ter uma programação, né? Fazer todo um projeto. Eu vejo que as pessoas que se dão mal são aquelas que não se preparam, aquelas que não planejam com antecedência. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade com a língua, esse é um problema, né? Você deve investir bastante na língua, você deve ter uma reserva, você deve ter um plano, saber exatamente onde você vai atuar, como você vai atuar. Quanto mais planejado, quanto melhor for esse plano, maior a chance de dar certo. Mas aqui nos Estados Unidos, posso dizer que ainda é de fato a terra da oportunidade. Como podemos ser resistência ao comunismo? Bom, em primeiro lugar, essa resistência vem do estudo, de você entender o que efetivamente representa essa palavra, porque é uma palavra em si que tem 1000 significados, né? E até mesmo os próprios comunistas utilizam isso para até fazer troça, né? Fazer piada, não, isso aqui não é comunismo, isso aí é teoria da conspiração, né? E tudo mais, que você está enlouquecendo, chamando X, Y, Z de comunismo, mas faz parte de um processo autoritário que busca aprisionar a alma humana, né? Na verdade, busca nos fazer menos humanos. E o primeiro passo para lutar contra o comunismo é entender quais as suas facetas, como é que ele se instala. O segundo passo é você adotar alguma postura, pessoalmente, na sua vida, e através da sua ação política, né? E essa ação política é um ponto que eu venho ressaltando, e envolve o trabalho de formiguinha a nível comunitário, na sua família, na sua comunidade, nas coisas que estão perto de você. A gente foca muito em questões como eleições, mas as eleições elas já estão dentro de um sistema que já está relativamente tomado, né? Então é preciso iniciar esse processo ou investir nesse processo de baixo para cima e não de cima para baixo. O presidente pode ser investigado? Por que não se pode investigar ministros do Supremo? É possível investigar, sim, né? A própria Procuradoria-Geral da República pode receber denúncias e abrir investigações com autorização dos próprios ministros, ou seja, eles têm que ser julgados, né, pelo próprio colegiado, o que parece ser uma coisa politicamente muito difícil. Existe um espírito de corpo no Supremo, nas próprias cortes superiores, mesmo, né, na esfera superior do Ministério Público, que dificulta esse tipo de ação. Agora, pela Constituição brasileira, quem deve investigar ministros por crimes de responsabilidade, aqueles previstos na lei do impeachment, é o Senado. Então, o Senado, no desenho constitucional brasileiro, é a casa, né, revisora aí dos ministros, através de um processo de impeachment. Então, podem sim ser investigados, julgados e condenados, mas a gente sabe que isso é muito difícil, isso nunca aconteceu, porque justamente há esse espírito de corpo apresentado. Se o Trump for eleito, ele poderia de alguma forma contribuir no combate à ditadura brasileira em curso? Sem sombra de dúvida, né? Eu creio, inclusive, que essa vai ser uma eleição definidora para o Brasil e para o Ocidente, para o mundo como um todo. Se nós tivermos a Kamala Harris
na Casa Branca é uma tragédia para o Brasil, para o mundo, para os Estados Unidos até em menor grau, porque aqui ainda tem meios maiores de resistência para um prazo maior. Mas para o Brasil, se o Trump não for eleito, é um resultado muito ruim e não haverá nenhum tipo de pressão por parte do governo americano contra esse nível de autoritarismo cada vez maior no Brasil. Você acredita que os globalistas podem derrubar a segunda emenda americana? Para quem não sabe, as emendas são os direitos fundamentais dos cidadãos, né? A segunda emenda diz respeito ao direito, já definido pela própria Suprema Corte aqui nos Estados Unidos, de utilizar, de portar armas. Mas não é inicialmente contra a segunda emenda que os globalistas estão operando. Eles estão operando principalmente contra a primeira emenda. E a primeira emenda é justamente o direito à livre expressão. Não é por acaso que se chama de primeira emenda, e que é a primeira emenda, né? Se cai o direito à livre expressão, todos os outros direitos vão cair no segundo momento, porque se você não tem capacidade de criticar os poderosos, de denunciar o arbítrio, esse arbítrio vai aumentando, né? Então eles estão atrás, inicialmente, principalmente da primeira emenda, porque se eles conseguirem fazer o que está acontecendo no Brasil, né, até de forma impressionante na Europa, não chegou ainda ao nível brasileiro, de censurar ativamente as redes sociais, até do ponto de vista do governo fazendo isso, as outras possibilidades, os outros direitos básicos, né, os outros direitos fundamentais serão também limitados. Então, o objetivo é censurar a internet. Esse é o objetivo número 1 dos globalistas. Vamos comer cachorro? Pergunta aqui um seguidor, né, se referindo ao que aconteceu na Venezuela, em que a implementação do socialismo estilo soviético, estilo cubano, produziu a destruição de uma das economias que era próspera para níveis latino-americanos, se não, em determinado momento chegou a ser a mais próxima do continente. Não acredito que no Brasil vai acontecer isso. No Brasil nós temos um modelo mais chinês, em que há completa repressão política, no caso brasileiro, né, cada vez mais repressão política, com uma certa liberdade de mercado, com um certo capitalismo funcionando, né? Cada vez mais ameaçado, cada vez mais intervenções estatais, mas não chegando nem perto do nível venezuelano. Me parece que esse será o caminho, já está sendo o caminho adotado pelo Brasil. Porque o Verdivaldo ainda não foi parar no inquérito? Glenn Greenwald, né, o nosso Verdivaldo, ele basicamente foi o principal pivô daquelas revelações que foram utilizadas como justificativa para anular a Lava Jato. Na verdade, a Lava Jato já estava num processo de anulação quando surgiram essas mensagens, né, da chamada Vaza Jato. Agora, por que ele não acaba sendo perseguido? Porque ia dar muito na cara, né? Se o sujeito era o herói lá da esquerda quando revelou aquelas mensagens, agora revelando outras mensagens, ele passa a ser perseguido. Ele é um jornalista que tem vários prêmios, é reconhecido no exterior, apesar de ter sido agora menos, né, enaltecido, porque passou a adotar algumas posições, pelo menos, que são mais ligadas à direita. Então acho que pegaria muito mal e isso acaba protegendo ele. Não acredito que ele venha a ser incluído no inquérito. Como as pesquisas mudam tão rápido nos Estados Unidos? Trump tem muita rejeição? Olha, as pesquisas apresentaram uma maior volatilidade porque basicamente houve a mudança de candidato, né? E também temos que questionar a ligação desses institutos com a própria imprensa e outras organizações que, via de regra, têm um alinhamento completo com a esquerda, com o Partido Democrata. Então, claramente houve a tentativa de dar um up na campanha da Kamala Harris, o próprio fato dela ser uma surpresa, né, de ser uma alternativa ao morto-vivo Biden, deu um ânimo para a base democrata, mas agora, passado esse início de campanha, né, essa excitação inicial, esse ânimo inicial, o que a gente está vendo é uma diminuição desse apoio conforme as pessoas vão percebendo que se trata de uma candidata horrível, né, de uma pessoa que não consegue nem mesmo falar em público sem um teleprompter, não consegue fazer uma entrevista. Ela fez uma única entrevista gravada, teve que levar o vice junto e ainda na CNN, que basicamente é um aparelho do Partido Democrata, né, com uma jornalista que nem pode receber esse nome, basicamente uma militante de esquerda fazendo perguntinhas fáceis e mesmo assim ela se deu muito mal, né? Então, no mesmo período que ela deu uma única entrevista, o Trump deu mais de 70 entrevistas. Então, isso está demonstrando a fragilidade dessa candidata e está se refletindo numa diminuição desse entusiasmo inicial, né? Me parece que as coisas vão ficando novamente bem mais favoráveis para
o Donald Trump. Quanto tempo até o Facebook e o Instagram saírem do Brasil? Instagram é do mesmo dono do Facebook, o Meta. Temos também TikTok operando no Brasil. Temos outras redes. Qual é o objetivo aí através dessas multas, dessa perseguição ao X, ao Twitter? É mostrar para as outras redes, já aconteceu isso com o Telegram no passado, que quem não se submeter a esse nível de censura será retirado do ar. Eu não acredito que Facebook e Instagram deixarão o país. Na verdade, o que já ficou provado, já ficou demonstrado até pelos próprios documentos apresentados pelo X, é que eles acabam cedendo e se transformando em instrumentos dessa censura.